A discussão principal é onde um Deus de amor, que teoricamente todos somos filhos de Deus e estão sob a benignidade e mercê de Jesus, por que permitia a escravidão e por que era plausível alguém ser? E quando Jesus veio e Paulo veio, eles corroboraram a mesma ideia. Eles não disseram assim, não. Eles podiam ter falado, não. Antigamente Sim. podia, mas agora estamos sob o novo pacto, sob a nova lei, não pode mais. Não foi isso. Posso responder? Claro. Tá, então vamos lá. Eu acho que aí, novamente, a gente entra em alguns erros e algumas simplificações que seria interessante a gente discutir. Quer terminar, quer começar respondendo já essa pergunta final dele? Eu acho que sim, é melhor puxar o Sim, gancho. Perfeito. Mas é porque essa pergunta final, ela envolve toda uma complexidade de assuntos que eu gostaria de vir mais vezes aqui para explicar. Mas olha só. Vai precisar vir muito para explicar isso. Só que assim, porque assim, faz a piada, faz a risadinha, só que só não se enfrenta o argumento técnico, né? Mas como não? Assim, eu tô te concedendo o técnico em cima do principal. Não, peraí, rapidinho. Eu falei que a gente tava primeiro definindo aqui qual que é o sentido do texto. Não se confrontou os argumentos, tanto que você falou concedeu pra discutir outra coisa. Mas é porque o principal é o principal que interessa. Mas é porque o tema, ele envolve muitos textos. A gente não pode simplesmente ignorar a especificidade do texto, entendeu? Eu trabalho com texto. Eu tô entendendo o texto, e aí, a partir do texto, eu vou fazer a doutrina. Então, eu primeiro quero entender aqui isso aqui. Eu vou discordar de você, eu acho irrelevante. Irrelevante de lidar com um texto que está supostamente embasando uma escravidão? Claro que não, esse é o tema do debate. Mas rapidinho, vamos voltar aqui tópico por tópico, né? Sobre a questão da escravidão. Por que Deus sequer, de fato, permitiu isso, né? Eu vou começar por aí eu vou voltando, tá bom? Tá. Que é o seguinte, eu acredito... Vamos tentar fazer um exercício agora de imaginação? E Deus vai ter que fazer a mesma coisa que ele fez no passado atualmente. Numa sociedade capitalista. Ele vai chamar o Cauê, se revela pro Cauê. Assim, Cauê, tu vai ser pai de uma enorme nação. E eu vou fazer você ser fecundo e os seus filhos vão gerar uma eternidade e tal. Deus vai ter que ser... Vai pra terra que eu te prometi. Vai lá pra Manaus. Longe pra caramba, né? E aí, Deus, é a terra lá que manda leite e mel. Tá bom. Aí o Cauê vai, acredita na palavra, né? E ele vai ter que construir a sociedade a partir dali. Olha, eu acredito piamente que se a gente for pensar no padrão divino, como vai ser no céu, na nova terra, não vai ser capitalista. Porque o capitalismo é um sistema imoral. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu defendo isso. E eu não sou socialista. Mas eu acredito... Penso igual a você. Não sou socialista. Eu acho que inclusive até a democracia é o menos pior. Até a democracia é o menos pior. É o menos pior. Perfeito. Mas vamos lá. Deus, ele vai chamar e ele vai ter que tentar, de alguma maneira... não vai ser possível a gente tentar viver isolado totalmente do capitalismo. Deus vai ter que trabalhar com o mínimo operável possível. Que é o que eu chamo. O mínimo operável possível. Então, assim, eu não concordo hoje como se dá a CLT. Eu não concordo hoje como se dá a própria retribuição salarial de forma geral. Eu não concordo hoje com diversas coisas que acontecem no sistema capitalista. A tributação. Eu não acho que seria necessário Deus falar assim, não, peraí, a gente vai viver em uma sociedade que não vai ter influência nenhuma disso, eu vou separar e tal. Não. Eu acho que Deus ele ia tentar justamente fazer um mínimo... Desculpa interromper, mas seu ponto seria que Deus utiliza as melhores ferramentas possíveis dentro do possível. Exatamente. Por isso que a escravidão no período de Israel, não era... Porque existe um debate técnico sobre também o que significa escravo, tecnicamente. Existem muitas opiniões acadêmicas sobre isso. Sim. Será que... Porque você tem classificação de escravo. O escravo pode ser se auto-vendendo, né? A pessoa se vendia como escravo, sim, às vezes. Ela se vende, olha, eu quero ser teu escravo. A pessoa voluntariamente queria ser escravo da outra. Acontecia na Europa, acontecia no povo de lá da Palestina. Não era hoje, porque o próprio texto que a gente leu falou que se você raptasse alguém e vendesse como escravo, era pecado. A pessoa não podia fazer isso. Tá falando que a pessoa lá voluntariamente chega, olha... Tô aqui, ó. Depende. Peraí, rapidinho. Calma, eu sei que tem casos, mas eu preciso explicar o ponto principal para responder a questão. A pessoa fala assim, olha, eu quero me vender para pagar essa dívida aqui. Então, o que os estudiosos pensam sobre essa palavra escravidão? Ela é, de alguma maneira, análoga à escravidão que a gente conheceu? Uma escravidão em que, pelo que ele me concedeu só por fins de debate, né? A pessoa não podia bater no outro. Era uma que tinha prazo de validade. Eu ia explicar a questão do Yovel, o ano do jubileu, se eu tiver tempo, depois eu explico sobre isso. Mas, na minha opinião, tinha prazo de validade. 7 anos, a pessoa era libertada. A pessoa podia casar com a filha do seu senhor. Podia, então, receber herança do seu próprio patrão, porque ele ia fazer parte da família.
podia participar do pacto de Israel. Não trabalhava no sábado, guardava o sábado. Então era, sei lá, 6 por 1. Lá em Israel já era 6 por 1. Já era 6 por 1. Já era 6 por 1. Então, assim... A diferença é que é do sábado, né? Do domingo. Então, é por isso que muitas traduções, quando olham para como era, falam assim, eu vou traduzir como escravidão. Eu vou traduzir isso aqui como escravidão porque parece que é um pacto que a gente está fazendo financeiro a longo prazo, em que a gente resolvia depois de determinado tempo e que era regulado juridicamente. Coisa que não tinha paralelo com as comunidades suméricas, babilônicas ali da época. Não tinha. Isso daqui não existia. Entendeu? Então, eu acredito que, se analogamente falando que eu falava do capitalismo, Deus também tentaria pegar os termos do capitalismo e falar, olha, tudo bem, vai chamar desse nome, mas vai ser assim, assim, assim. Porque Deus, ele tem que trabalhar de alguma forma com a cultura da época. Eu não estou justificando escravidão. Não sai daqui pensando, Mateus achou que hoje a gente vai fazer assim. Então, não, claro que não. Mas Deus, ele tem que trabalhar com o que eu falei, o mínimo operável possível, porque ele tem que convencer as pessoas voluntariamente. Deus não gosta de fazer lavagem cerebral em ninguém. Isso que eu ia perguntar pra você, Mateus. Se Deus é todo bom, é onipresente, onipotente, onibenevolente e tal, por que ele já não cria uma sociedade que não tem escravidão? Pois é, então. Mas é o que eu estou tentando explicar. Analogamente falando, essa palavra escravidão, ela é difícil de ser colocada aqui justamente por o que eu acabei de falar. Eu entendi o que você está dizendo. Mas é que tá. Eu tô falando que Deus trabalha... Mas você entendeu a minha pergunta? Eu entendi, claro, perfeitamente. Então, Deus trabalha com o mínimo operável possível. É o que eu defendo. Essa é a minha tese. Ele trabalha com o mínimo operável possível. Pelo menos o suficiente para ele conseguir estabelecer uma diferença entre o seu povo dos outros povos. Porque Deus tem que convencer as pessoas voluntariamente. É um princípio que a gente, como teísta clássico, defende. Deus, ele tenta impressionar o coração do homem para fazer essa transformação nele. Então, ele vai usar dos meios necessários para isso. Como eu falei, como a gente começou lá no princípio, Deus é um Deus provedor. Ele está jogando os meios necessários para cumprir os fins que ele almeja alcançar. Né? Então, é isso que eu estou defendendo. Então, veja só. Deus poderia fazer uma sociedade em que as próprias pessoas almejavam, às vezes, se vender como escravos porque não tinham como pagar uma dívida, porque já era ensinado assim, porque veio do Egito assim, por exemplo, porque, sabe, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles traziam toda a bagagem intelectual, cultural que eles tinham no Egito. Então, assim, e claro, a gente poderia até discutir a historicidade do êxodo. Ótimo assunto pra gente discutir. Tô preparadíssimo pra isso. Mas o ponto que eu quero trazer é, Deus não vai fazer lá... Porque pra ele fazer a sociedade perfeita, que a gente tá almejando que as pessoas iriam entender como ia ser, aceitar aquelas leis e que não ia ter... Seria lavagem cerebral. O povo ia olhar assim, não, peraí. Como assim? É como se a gente chegasse hoje, como assim, senhor? Você não quer que a gente tenha 13º salário, que não vai ser CLT, que não vai ser não sei o quê? Não, peraí. Então, assim, Deus está trabalhando de fato com esse mínimo operável. Essa é a tese que eu estou levantando aqui para vocês hoje. E é que está o ponto. O que tecnicamente significa escravidão? A gente tem que ir agora para a tipologia das escravidões. A gente pode falar como os historiadores defendem isso. O que é ser um escravo? Porque, no final das contas, chega ao ponto de estudiosos falarem que é quase como que a analogia comercial de hoje. Porque eu posso falar, por exemplo, que, sei lá, eu não entendo muito de futebol como você. Me corrija se você falar assim, mas sei lá, digamos que eu também não entendo de futebol. Não? Também não. Analogia errada. Ele pode falar assim, o Manchester quer comprar o Neymar por 20 milhões. Isso é uma analogia. É uma figura de linguagem. Ou seja, ou então, por exemplo, o Bill Gates vai... Sim, ele não está comprando a direitos, pessoa. Exatamente. É um tipo de metonímia, né? Uma personificação. Tem várias analogias para isso. Ou então eu posso falar assim, por exemplo, olha, o chileno vai deixar de herança para os filhos dele 200 funcionários. Coitados. Você percebe que como eu uso isso aqui para expressar, porque isso é uma maneira linguística de expressar uma realidade concreta, certo? Então, eu estou utilizando um termo mercadológico para expressar uma realidade que não é univocamente a mesma que eu estou usando no signo que eu estou designando para aquilo. Sim. Entendeu? Então, aí os estudiosos começam a olhar para isso e pensar, parece que é o que está acontecendo aqui. Eu estou falando que eu vou me vender, eu não estou me vendendo, porque a pessoa, se eu me vender como algo para ser univocamente o que era propriedade privada nos dias de hoje, não é a mesma coisa. Porque hoje, com a minha propriedade, eu posso tocar fogo nela, eu posso colocar os móveis que eu quiser, eu posso agir voluntariamente da forma como bem me aprouver. Não era assim que funcionava Israel, porque a pessoa não podia fazer o que quisesse com o escravo. E se o que eu defendi aqui estiver correto, não podia bater, ia livre no 7º ano, eles tinham direito de casamento, eles podiam participar das cerimônias de Israel, eles podiam participar das solenidades de Israel e eventualmente até se circuncidar. Então, assim, definitivamente, o texto não está tratando escravidão
como é o estereótipo de escravidão. Por isso que eu repito que muitas sociedades brasileiras, na sociedade bíblica brasileira, quer falar de servidão. Em nenhuma parte da Bíblia, na sua visão. Como assim? Então, Ele fala sobre escravidão, se referindo à escravidão mesmo. Eu ia- Não, então, eu ia te falar assim, a gente tem que... Por isso que eu gosto de discutir texto. você, porque, assim, então, você usou Êxodo, né? Mas, por exemplo, E, vamos lá. Números 31 não fala que eles iam poder fazer qualquer coisa com as meninas, não, como tá? não? Deitando-se com elas. Não, mas peraí. Ou seja, peraí. como assim? Calma. Pra que, Mas- que mas- as que eram Peraí, virgens vamos- eram Tá, Vamos deixa ele falar agora. discutir um texto por vez. Primeiro, bora falar da escravidão, a gente vai para esse texto. mas é isso que eu tô te falando. Diga. Não explica, toda essa tua explicação, Uhum. ela não explica quando Deus manda matar os homens e as mulheres que já perderam a virgindade e ficar só com as virgens para eles usarem como esposas. Como esposas não, como escravas sexuais, porque a mulher não queria ir. Ela tá indo obrigada. Matou o pai, matou o irmão, matou a mãe, matou todo mundo. Às vezes até o animal doméstico ele mandava matar, dependendo Sim. da cidade. E aí só as virgens podiam pegar. E aí eles iam usar as virgens para quê? Para casar-se com elas, para usar elas como concubinas. Então, assim, toda essa tua explicação do contexto de Êxodo e tal, ela se perde quando a gente vai para Números, por exemplo. Posso Quando a explicar gente tem Números? uma ordem, quando a gente tem uma ordem de genocídio, uma nação que estava lá vivendo a vida deles e só porque Deus resolveu que aquele terra ia ser dos israelitas, chega e manda matar as pessoas sem motivo nenhum e ficar só com as mulheres como escravas sexuais. Porque era essa a verdade. Era essa a verdade, literalmente falando. Entende? E aí, além de tudo, ela tinha que ficar lá servindo o Senhor, tinha que se deitar com ele, sendo que morreu o pai, morreu o irmão, morreu mãe, morreu todo mundo e ela não tinha direito a nada. O texto Se isso não é escravidão, você não tem como você dizer que essa pessoa estava se vendendo, que essa pessoa estava sendo bem tratada, que essa pessoa depois ia sair livre, porque não ia. A gente está falando de meninas virgens que eram a única coisa que podia sobreviver. Então, assim, de novo, não se sustenta a ideia de um Deus de amor que não defende a escravidão. Posso Tá, você explicar? quer acrescentar mais uma coisa? Pra... Não, pode Beleza. falar. Quando ele fala, o texto quando fala deitando-se com ele, era o critério para saber se era virgem ou não. O texto não fala que elas iriam se deitar com eles. Eu vou ler o texto aqui. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças. Eu posso explicar depois isso aqui, tá? E matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Aí sim. Sim. Aí ela vai. O critério deitando-se com ele é saber quem era virgem ou não. Aí depois continua. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós, né? Para vós. Sim, para vós. Para vós. Exatamente. É isso. O texto está dizendo aqui que esse para vós significa o quê? Porque para vós, novamente, como a gente falou, a gente tem que buscar o sentido próximo da literatura. O que nessa passagem está dizendo que eles teriam o direito de estuprar essas mulheres? Não seria estupro porque elas eram propriedade deles e os amos eles tinham direitos sexuais sobre os escravos. Na Bíblia não tem escrito isso. Sim, claro que tem. Não tem. Não, Tem todos os direitos porque era propriedade. Não, mas então, é que tá. E, inclusive, isso Nem a passagem de Êxodo 21 fala isso que a gente lê. historicamente, mas era de fato o que acontecia. Mantinham-se as virgens para eles. O Sim. que é isso, além de não ter direitos sexuais sobre ele? Aí você tá fazendo um eufemismo para querer Não é isso. desconfigurar Não. o que tá no texto. Eu tô sendo honesto com você. Tô sendo honesto com você e dizer o seguinte: bora analisar o texto e quais são os argumentos internos dentro de Deuteronômio que tá falando que elas iriam ser estupradas. Eu quero... Elas iam ser usadas como concubinas e como mulheres deles contra a vontade. Isso não é estupro? Não, mas então, o texto não Elas tá... foram arrancadas do país dela, a famílias inteiras mortas, ou você acha que elas queriam se tornar esposas? Esposas é um eufemismo. Você acha que elas queriam? Ou seja, elas eram obrigadas a se tornar esposas dos israelitas ou concubinas contra a vontade delas. Isso como que chama? É só que o problema é que o texto não tá falando isso. O texto fala simplesmente, deixai-as viver para vós. Para vós. Pois é, então, E elas se tornavam propriedade, porque os que eram cativos em guerras, aí você tá eles se incutindo... tornavam... Você isso tá colocando uma coisa que... Cadê o versículo que diz isso? Que elas vão ser concubinas contra a sua vontade para ser estupradas. Eu quero esse versículo. Não, estupradas é porque é óbvio, porque se elas não ser concubinas, você acha que elas queriam se deitar, elas ficaram apaixonadas pelos judeus que matou o pai, a mãe, o irmão, Claro. todo mundo. Claro que não, mas aí que tá o ponto. Eu quero saber por que o para vós significa que elas vão casar com eles para serem estupradas.
Seria contra a sua vontade, contra a vontade Não, delas, eu é acho. claro que aqui elas acabam. O problema de matarem e tudo mais aconteceu. A gente pode explicar agora a questão do genocídio contra a vontade, não sei o quê. Eu só tô querendo, assim, sabe, que ele pode ser que esteja correto. Eu quero só o versículo que vai dizer assim: olha, esse para vós aqui significa que ela vai ser Levítico 25, 44 e 46. E quanto aos teus escravos e às tuas escravas que tiveres, poderás comprá-los dentre os povos que estarão ao redor de vós. Também dentre os filhos dos estrangeiros que peregrinarem entre vós. Deles podeis comprar de suas famílias que estão convosco, que geraram na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-ei por herança para os vossos filhos, e depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir, perpetuamente. Mas sobre vossos irmãos, os de Israel, foi o que eu falei, os que não eram, não vos assenhoreis com rigor uns sobre os outros. Isso é Levítico 25. Levítico 25. Sim. Ou seja, o estrangeiro que era trazido como cativo, ele se tornava propriedade perpetuamente. Você sabe qual a palavra perpetuamente em hebraico aí? Me diz o que é. Olam. Olam. E quer dizer... Não significa para sempre. Quer dizer 50 anos, o ano Não. do jubileu. Não, pode significar muitas coisas, porque Olam, na verdade... Numa expectativa de vida de 30 a 40 anos... Jonas ficou perpetuamente dentro do peixe, sabia? Lá no livro de Jonas, capítulo 2. É a mesma palavra, Olam. Então vê como é importante na verdade, estudar eu um acho, texto pra gente conseguir extrair a interpretação correta. Mas é isso que eu tô te falando. Você vai me desculpar, tá? Não, Claro que eu não tô desmerecendo a importância de ler o texto, o contexto, porque senão não seria um acadêmico também. Mas, ao meu ver, nenhuma dessas interpretações ou eufemismos possíveis do texto desqualifica a questão principal, que era existia escravidão, existia genocídio, as mulheres sobravam para serem concubinas, você podia vender sua filha como escrava. São todas questões morais fortíssimas que o contexto, por mais brando que seja, aceitando que não seja, é escravidão, é contra a vontade, é que Deus de amor permite uma pessoa ter o outro por propriedade, claramente especificado no texto de que eles não eram tirando os judeus, né, que era por dívida, que eram tratados diferentes, os estrangeiros eram propriedade. Então, não condiz com o Deus de amor. É o mesmo, o resto é tudo malabarismo semântico para tentar fazer um eufemismo. Não é malabarismo semântico pelo seguinte motivo, porque a palavra propriedade, ela é semanticamente carregada de fato, e a gente tem que discutir o que é propriedade. Propriedade privada não é o termo do povo de Israel que a gente entende hoje. Essa noção não estava em Israel, de propriedade privada. Como não? Se diz que ele seria perpetuamente seu, não poderia... Pois esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Veja só. Propriedade privada pressupõe que você pode voluntariamente fazer o que quiser. Por exemplo, o Cauê aqui pode colocar uma Sim, mesa... ficava de herança para os meus filhos. Não. O escravo ficava de herança. Eu acabei de explicar aqui, eu fiz todo Sim, para poder explicar a situação. Mas enfim, mas o primeiro que a gente tem que entender direito a questão da ambiguidade, não da ambiguidade nesse caso, mas de a gente não fazer justamente o que você estava criticando, que é a questão do anacronismo. De eu ler a palavra propriedade na Bíblia e falar assim, olha só, propriedade. Então é o que a propriedade privada hoje em dia, que começou a ser discutida com os liberais, que John Locke defendia, que aí a tradição liberal foi desenvolvendo, etc, não sei o que e tal. São noções distintas. Então qual que é a noção de propriedade? Então, mas veja bem, aqui a gente tá falando aqui. Porque às vezes você viu que às vezes ele traduz diferente como possessão, porque é dinheiro seu. Porque, veja bem, existe uma distinção técnica, acho que você deve saber no direito. Não sei se você tem formação em direito também. Não, mas eu manjo alguma coisa. Pois é, existe diferença entre propriedade e possessão. Certo? Certo. A propriedade, ela é um título que você tem sobre uma coisa, Sim. em que você pode reivindicar juridicamente se houver uma pessoa tentando se apropriar de forma indevida. E a possessão é um direito de uso. Direito de uso, exatamente. Exatamente. Por ele traduzir, ora como propriedade, às vezes como possessão, a gente já vê que eles ficam em dúvida sobre o que exatamente eles estão lidando aqui. Porque lembra, eles estão tentando traduzir uma coisa para os quais, às vezes, a gente não tem vocábulo para isso.
Assim como a questão da palavra Que saudade, foi né? o a que gente- eu falei desde o começo. Não tem como a gente bater o martelo tem. especificamente o que é, mas você acabou de dizer que não. Peraí, mas calma aí, deixa eu terminar a frase. Eu tô falando que a gente não tem como dizer exatamente o que o termo talvez possa significar exatamente no passado e hoje, mas isso não quer dizer que linguisticamente, que a gente não possa dizer que pela construção do que está sendo descrito naquele lugar, a gente não consiga determinar o que está de fato acontecendo. Porque eu acabei de dizer que a gente pode determinar que a pessoa não poderia ser violentada, que a pessoa poderia ser liberta em determinado período, que haveria legislação para ela poder ser incutida dentro das cerimônias de Israel. Então eu preciso encontrar uma palavra que diga que a pessoa está servindo a outra por uma espécie de contrato de término, que vai terminar depois de um determinado período, certo? E que ainda assim eu possa dizer que ela tem alguma jurisdição sobre a pessoa. Porque Êxodo 21 fala que o senhor tinha de fato uma jurisdição sobre o escravo. Ele era responsável no caso de se eles tivessem brigado, tivesse ferido, não tivesse morrido, sobreviveu 1, 2 dias depois e ficou vivo, acamado, era dinheiro dele, então ele tinha que custear a sobrevivência do escravo. Então assim, isso daqui não é propriedade privada capitalista que começou com o liberalismo. Não é. Desculpa, isso não é. Simplesmente não é. Você pensar que, por exemplo, como isso é anacronismo. Você pensava, essa palavra é isso hoje, então no passado quer dizer a mesma coisa. Isso é uma falácia anacrônica. Simplesmente não é isso. Mas eu não, tenho que não tentar... tem lógica isso que você está falando. Porque outro senhor não poderia chegar e pegar o escravo do outro. Mas claro, assim como Ele você teria não que ser pode. vendido. Assim como você não pode pegar uma outra pessoa para trabalhar para você. Eu vou dar o meu exemplo aqui. Você falou assim: as pessoas. Escravidão, a pessoa não pode sair livremente a hora que quiser. Do local. Eu, por exemplo, não posso sair a hora que eu quiser do meu estado. Eu tenho que pedir autorização. E eu tô como um vínculo contratual. Não é Mas- determinístico, né? Não é uma coisa voluntarística. Esse é o ponto, entendeu? Não é uma coisa voluntarística. Eu tenho que pedir permissão para os meus superiores. Eu tenho que dizer, por exemplo, no meu caso, para onde o estado em que eu vou estar, a cidade onde eles podem me procurar se acontecer qualquer coisa. Entende? Então, simplesmente, a gente não está falando do mesmo fenômeno de propriedade privada hoje e propriedade ou possessão de um povo no passado, que tinha direito de reivindicar coisas de uma pessoa do serviço dela. Simplesmente não é a mesma coisa. Não, lá era muito pior. Lá ele podia, inclusive, tinha direito de vender a filha para ser usada como concubina. Pois é, esse é o ponto, né? Não está escrito isso, né? Como Mas não? e na questão que o chileno falou que houve o genocídio lá e tal, e aí pegaram a virgem e aí ela se casou contra a vontade dela. Ele fala assim, que... Tá, a questão do genocídio a gente pode entrar, que é uma questão Não, mais mas delicada. e a questão que você falou que não é estupro, o chileno falou que sim, mas é contra a vontade dela, querendo ou não, estar casado com uma pessoa que assassinou a família dela. Uhum. É uma dúvida pessoal minha, só assim, porque ele não- como que você enxerga isso, É só sabe? porque, não sei, talvez o texto diga mais pra frente, mas aqui eu não vi o números 31, 21, É que a 30, gente tem que 31. começar a ler tudo daí em diante. Mas Mas- o ponto é que, assim, não tá dizendo que ele vai chegar lá, ela vai ter que se deitar com ele e vai estuprar a menina. Ele não falou isso. Ele falou, olha, aqui já era casada, acontece isso. Aqui não era casada, porque até você utilizou a palavra deitando-se ali pra Sim. dizer que era pra se deitar com o povo Não, de Israel. não. Mas, Quem então, tinha se deitado não morria. o pessoal vai Deitando-se rever com o ele. debate. Não, pode ver. aí. Se eu usei errado, me desculpa. Mas a ideia não era essa. Mas era ponto pacífico aí, puta, a gente vai ter que ler a Bíblia inteira, de que os cativos, eles eram usados, as mulheres cativas eram usadas como concubinas ou como esposas. Isso era permitido pela lei, certo? Agora, você vai dizer que elas se casavam pela vontade delas? Tinha mulheres que não se casavam, ficavam, por exemplo, podiam ser alvo de resgate, né? Que era a questão do resgate. A pessoa... Não, porque não essas que tinham matado a família inteira. Bom, onde que você leu isso? Que não é genocídio. Pois é, mas é que tá. Como essas poderiam ser resgatadas se a família inteira, todos os homens, todo mundo, as mulheres, foi todo mundo morto? Não, sim. Ela Tá. não tinha nem- Agora entendi o que você falou. Entendeu? Entendi, mas... É diferente. Tinha algumas que poderiam ser resgatadas porque a família poderia comprar e tal. Isso acontecia também. Mas é aí que tá, mais uma vez, uma negociação de um ser humano. De novo, a gente volta na mesma questão. Volta porque eu falei do mínimo operável, que é o que eu tô falando. Deus tentando utilizar as categorias de uma sociedade que ele não poderia isolar de forma completa, porque era desejo deles, às vezes, fazer isso. Veja só, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa para tentar dar uma equilibrada nessa discussão. Deus não queria dar um rei para Israel. Deus não queria. Deus queria que ele fosse o governador teocrático desde todo sempre. Você sabe disso. Quando ele fala lá nos profetas Mas que... pela dureza dos vossos corações. Exatamente. Ele até fala, eu dei um rei pra vós, odiando dar um rei pra vocês. Ele fala assim, na minha raiva eu dei um rei pra vocês.
Ele não queria. Ele estava tentando purificar, tirar essas coisas de Israel, e ele enfrentou problemas já na comida. Que ele tentou dar comida que caía do céu, que era maná. E o povo não queria a comida que caía do céu. O povo queria carne, queria as cebolas do Egito, queria... Deus, quando tentou isolar um pouco para o que ele queria, o próprio povo não quis. O próprio povo queria voltar para as categorias do Egito. O próprio povo queria ter a jurisdição de um rei. O próprio povo queria pagar imposto. Já pensou um povo pedindo para pagar imposto? Tudo bem. Aí a Então, gente entra numa outra questão ontológica, que é, então, a supressão do livre-arbítrio. Porque quando o povo queria fazer o que queria, Deus não deixava. Não, mas então, eu tô E falando... aí, então, Deus... não tem livre-arbítrio. Não, tem, claro que tem. Mas a gente vamos discutir uma coisa de cada vez. Não, Deus... sim, não. É porque como a gente também já tá no eu só tô colocando alguns pontos, não é pra gente entrar em novas discussões, porque senão são discussões... Sim. Eu estou só mostrando pra você que os exemplos que você deu, eles também contradizem outros princípios que são dogmáticos no cristianismo. Eu não acho que contradiga. Eu posso defender o livre-arbítrio mesmo diante disso. Mas é só que o ponto que eu estava colocando é... Deus, se você for pegar a Bíblia e ver o que ele tentou fazer com o povo de Israel, ele tentou tirar dessas categorias que a gente está falando aqui, e ele sentiu resistência no próprio povo de sair do erro. Então, assim, é como eu falei, Deus não está querendo fazer uma lavagem cerebral no povo. Então, na sua presciência, ele sabia qual que era o mínimo operável possível para tentar convencer o povo de que haveria um conserto melhor. Porque é claro que eu estou dizendo que o Novo Testamento em diante, ele vai tentar mudar várias dessas coisas, melhorando-as no matrimônio, no emprego, na própria cerimônia de como seria, nas promessas que eles iriam receber, para uma aliança que a Bíblia diz no Novo Testamento era superior à do Antigo Testamento. Então ele estava tentando tirar o povo disso. Não estou dizendo que o certo deveria, que assim, seria logicamente inconcebível, por exemplo, ele tentar fazer com que não fosse a escravidão acontecer. Não estou dizendo que... logicamente é possível. Logicamente é possível que ele tentasse fazer isso. Mas ele tentou retirar as coisas do povo de Israel para ir purificando dessas práticas, e a resistência veio do próprio povo. O próprio povo queria continuar como eles aprenderam no Egito. O próprio povo queria voltar. Você tirou a gente do Egito para vir morrer aqui, Moisés? Querendo voltar para lá. Entende? Então o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês é... Deus, ele queria trazer... No céu não vai ter escravidão em nenhum tipo, de nenhum sentido. No céu, possivelmente, não vai ter nem mercado. Não vai ter nem sentido capitalista, não vai ter nada disso. Sim. Mas ele sabia o mínimo operável possível. Coisa boa do céu, que o Novo Testamento diz que os que morreram são como anjos, não tem sexo. E o casamento é até a morte. Morreu, acabou. Depois, se tiver, não vem me encher o saco. Tô brincando, amor. Eu amo. Queria ficar casado com você. Se existisse eternidade, eu ficaria. Depois fez a mesma piada da última vez, você lembra? Não, eu fiz diferente. Depois dessa... Na outra vez, a piada que eu fiz foi que durante toda a história da humanidade, inclusive juridicamente, a poligamia era permitida. Bem na minha vez é crime. Depois dessa, a esposa dele tá torcendo pra mim aqui no debate. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.